Olá, gente, bom dia, bom dia. Vim aqui para mais uma reflexão sobre corpo e movimento, corpo em movimento. E qual é a contribuição de hoje para a gente pensar sobre nosso corpo, sobre nossas questões, né? Eu vim falando um pouco da dor nesses 2 últimos dias, né? De como o corpo presente, ele pensa a dor, como ele se conecta com a questão da dor, né? E porque muitas pessoas chegam com dores e depois percebem, nossa, mas eu melhorei, né? Porque vinha com uma percepção anterior de que a dor se cura parada. A dor se cura não fazendo, não usando aquela parte, que você não pode sobrecarregar a parte machucada, né? Que em termos é verdade, né? Mas vem com essa percepção do corpo como se para sanar algo você tem que paralisar o corpo. Que vem essa história do enfaixamento, do engessamento, né? O engessamento existe, obviamente, para casos necessários a esse tipo de contenção. Mas se usa muito também, isso eu sei por experiência própria, em casos de uma pequena lesão. E às vezes, para evitar que aquela parte seja mobilizada pela pessoa, existe essa orientação, essa conduta, esse protocolo de você engessar, de você paralisar aquele membro. E isso causa um desconforto geral para o corpo, né? Eu mesmo tenho uma história, e eu gosto muito dessa história. Eu tenho uma história que é o seguinte: eu passei 4 anos estudando dança na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E no meu último ano, nós, né, da dança, a gente tinha uma montagem cênica para realizar. E eu pedi uma orientação para uma professora muito querida e ela topou fazer um laboratório de movimento comigo. E estávamos nós trabalhando, eu e ela, nesse laboratório de movimento, eu me movendo e ela nas orientações. E de repente eu fiz um movimento que eu senti muita dor. Eu senti muita dor. E observei que a minha clavícula, que é esse ossinho que passa aqui na frente, eu tô de blusa grande, não vou conseguir mostrar, mas esse ossinho que passa aqui na frente, acima das nossas costelas, e que se junta com a omoplata, que sustenta o braço, né? Então é a nossa cintura escapular. Eu percebi que esse ossinho aqui, o meu braço, ele estava solto, ele estava completamente solto da minha... Oi, Nath, bom dia. Ele estava completamente solto. E aí, logicamente, a professora falou para mim, não para. E eu continuei a fazer o laboratório com esse deslocamento, né? Sem conseguir apoiar o braço, enfim. E no final ela falou assim, nossa, Tuti, tá completamente solto o teu braço. Fui para o hospital e, obviamente, eles me enfaixaram, né? Eles enfaixaram para sustentar esse membro, né? E eu tive que passar mais de um mês com o meu ombro enfaixado e o meu braço imobilizado nessa posição. E aí eu pensei, poxa vida, não vou mais fazer aula de dança, não vou mais dançar, não vou mais fazer. E aí logo em seguida me veio exatamente o contrário, não, você vai continuar a fazer com o braço enfaixado, né? E lá fui eu para as minhas aulas, com o meu braço imobilizado, sustentado no meu centro, e continuei a fazer a aula como se eu tivesse meu braço, fazendo tudo. Passado o tempo dessa recuperação, eu desenfaixei o meu braço e voltei para as minhas aulas de movimento com o corpo super aquecido e dinamizado, e foi até fácil integrar
o braço no movimento porque eu tinha trabalhado a minha cintura escapular, eu tinha trabalhado o meu externo, eu tinha trabalhado outros elementos que agregam. E aí, qual foi a minha surpresa? De que o meu movimento, ele evoluiu, ele cresceu, ele ficou mais preciso, ele ficou mais vigoroso, ficou mais forte. O meu eixo se estabilizou, o meu equilíbrio ampliou. Então, você usar algo que externamente, aparentemente, não é propício ao movimento, você, por um outro lado, você amplia a capacidade do corpo de se recuperar, de se estabelecer e de se fortalecer. Então, a gente sempre joga, a gente está sempre desviando forças nas nossas ações. A gente usa o corpo de uma forma rotineira, cotidiana, sem pensar, sem se ater ao corpo, né? A gente se atém ao que a gente faz, a gente se atém àquele objetivo, a gente não se atém ao modo como você realiza. E isso é normal, isso não tem como eu passar o meu dia inteiro pensando como eu faço as coisas, porque eu vou me sobrecarregar. Mas se você realiza um trabalho corporal onde você tem a possibilidade de trazer essas informações para a sua percepção, para a sua consciência, para a sua reflexão a respeito da utilização do seu corpo, com certeza você vai melhorar o ato, você vai continuar fazendo o que você tem para fazer, você vai se projetar naquilo que você realmente precisa, né? Qual seja a sua atividade, mas você vai ter a oportunidade de refletir sobre esse movimento, de refletir sobre como eu uso esse corpo, né? Então eu poderia estar aqui na frente do celular, numa posição super desengonçada e tal, aí eu saio daqui e eu continuo nisso, né? Não porque você não possa desmontar ao longo do seu dia. Claro, precisamos do descanso, precisamos da pausa, precisamos estar solto, com o nosso pensamento solto, precisamos disso. A gente precisa desses espaços no nosso dia a dia. Oi, Missão Guardiãs, bom dia. A gente precisa desses espaços de pausa em qualquer tipo de atividade que a gente realiza ao longo do dia. Mas quando você tem a percepção, o que vai acontecer? Você vai voltar para aquele lugar que é interessante para o seu movimento poder acontecer de uma forma interessante, saudável, né? Onde você não crie desgastes, onde você não crie excessos de gastos de energia para realizar pequenas ações. Então, às vezes, a gente coloca muita força para fazer coisas que pouca força já dariam conta. Então, a gente tem sempre essa falta de percepção do nosso corpo quando não se tem uma constância de reflexão. E o trabalho corporal, ele propicia isso. Ele propicia você rever conceitos de movimento, você rever formas de realizar as mesmas ações com menos gasto de energia, você propicia não gastar tempo ou desperdiçando o movimento de uma forma que no alinhamento você percebe que outra parte do corpo pode sustentar aquilo, fazer aquilo com mais eficiência, né? Como eu, por exemplo, lá na dança, eu abria os meus braços, eu jogava o meu movimento, o meu eixo todinho para fora, e quando eu tive a oportunidade de reduzir, vamos dizer, essa extensão e ficar muito mais no meu eixo, eu fortaleci outra parte que quando o meu braço retorna, essa parte estava absolutamente fortalecida, né? Então, a cura, e eu chamo isso de cura também, né? Cura não é só você curar de uma doença, de algo mais, vamos dizer, grave, né? A gente o tempo todo está nesse nosso processo de cura. A gente tem um processo de cura instalado no nosso corpo.
Se eu bato meu joelho, tem um processo de cura. Quando eu como algo que não me faz bem, eu tenho um processo de cura. Então, o corpo, ele está sempre procurando se equilibrar, se reorganizar, né? Ele está sempre cuidando de ameaças externas. Tudo isso é o nosso processo de cura que vem a partir da nossa energia, né? Então, aonde eu gasto a minha energia, né? Para fazer movimentos que eu desperdice essa energia, ou para fazer movimentos que essa energia, ela tá no meu corpo pronta para ser usada para aquilo que eu preciso. E aí, a cura, o equilíbrio, o restabelecimento, ele é mais rápido, saudável, salutar. Eu não preciso tomar anti-inflamatório, eu não preciso usar de recursos externos ao corpo, na medida em que para aquela necessidade, o corpo, com a sua própria energia, ele tem condições de se restabelecer. Então, o corpo presente, além de olhar para o movimento, né? Além de olhar para as dores de uma forma que eu considero interessante, a gente também está cuidando desse bem-estar do corpo. Então, por isso que o corpo, ele é movimento, por isso que o corpo é em movimento, por isso que é corpo e movimento, né? Por isso que é corpo em movimento. Então, o corpo presente está sempre olhando para todos esses aspectos, né? E hoje à noite eu tenho uma live às 17 horas, vai ser às 5 horas da tarde. Eu vou fazer uma live onde eu vou trazer um pouco mais desse meu histórico, de como o meu trabalho, ele vai se constituindo para chegar no lugar que hoje ele está. Porque eu acredito também que daqui a algum tempo o meu trabalho vai estar em outro lugar. E eu espero, assim espero, né? Que o trabalho, ele tenha sempre esse movimento, esse crescimento, esse desenvolvimento, o agregamento de novas informações. Mas para quem está chegando no perfil, para quem ainda está tentando sacar o que é esse corpo presente que essa mulher fala, né? O que é isso, né? Eu poderia dar aqui uma série de exercícios físicos, mas isso não me satisfaz. Me satisfaz trazer novos conceitos, trazer novas ideias para o corpo, para o movimento. E quando eu levo isso para a minha prática, que é uma prática, na verdade, muito simples, porque eu acho que tudo que é simples é muito mais interessante também, porque no simples já existe uma complexidade de acontecimentos, né? Quando a gente olha verticalmente, quando a gente olha através desse movimento simples, a gente encontra muitas questões agregadas, né? Porque o corpo físico não é só o corpo físico, tá vendo? Eu vou desdobrando. O corpo físico não é só o corpo físico. A gente tem vários corpos integrados, né? E nosso movimento é resultante desses nossos corpos, dessas ações de todos os nossos corpos, que se desenvolvem ao longo do tempo até uma certa idade, depois eles estão instalados, e não é porque eles estão instalados que eles não possam ser transformados, mudados, alimentados, por favor, né? Não somos só aquilo, a gente está sempre nessa constante mudança. Então, quando a gente olha um movimento, eu não olho só o movimento, eu vejo uma integração de ação ali presente. E é isso que faz a diferença do corpo presente, é a forma como a gente olha para esse corpo, a forma como a gente passa a entender esse movimento, a forma como a gente traz ele para a nossa vida. Porque o corpo presente não é só fazer uma série de abdominais, não é só eu ficar com a barriga tanquinho, né? O corpo presente não se trata disso, se trata da tua presença no teu corpo, no mundo, e como eu trabalho o meu corpo para estar comigo de uma forma plena, né? Então, é isso. À tarde eu vou fazer a live, que eu vou poder desenvolver isso um pouco melhor, né? Porque aqui é rapidinho. E quem estiver vendo esse vídeo, quem estiver assistindo esse 7-7, que hoje foi 7-7,
A imersão Corpo Presente, ela está aberta. Nessa imersão vão ser 4 dias, onde eu vou trazer os conceitos do corpo que eu trabalho no corpo presente ao longo, né? E vocês vão poder ter a oportunidade de ter isso mais presentemente, agregado a uma parte de, talvez, de práticas. Ainda não sei direito como que isso vai se dar, vai depender muito do grupo formado nessa imersão, né? Então, uma base prática, os meus conceitos, a minha forma de olhar, a minha forma de trabalhar, a gente falando muito dessa escuta, né? Dessa percepção, dessa abertura para compreender o que é o movimento, como o movimento é olhado no corpo presente e como isso pode ser desenvolvido ao longo do tempo, né? Não é uma sangria desatada. A gente, quando parte para um trabalho de educação corporal, a gente não parte com dia e hora para terminar. A gente vai abrindo camadas na nossa percepção e isso vai virando uma constante. E isso que é bonito, né? Mesmo que seja uma semente jogada, uma única semente jogada, ela vai crescer, ela vai frutificar e mesmo ao longo, depois de anos, às vezes, isso volta numa outra forma, numa outra percepção, numa outra, né, relação disso com a tua vida. Então, eu amo simplesmente, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo tudo isso. Quem quiser estar junto na imersão Corpo Presente, vai ser um presente. Marca sua presença, vem fazer presença na imersão Corpo Presente, tá bom? O link tá na bio, não deixa de se inscrever, essa inscrição ela é super importante e aguardo vocês lá, aguardo vocês amanhã no 7/7. Faça disso também uma prática. Um beijo.